O céu fechou-se como uma cortina pesada. A tarde de sexta-feira deixou Jerusalém a respirar fundo, a tentar processar o que acabara de acontecer. Aquelas últimas palavras ainda ecoavam nas vielas e nas mentes. Está consumado. O corpo, retirado do madeiro com uma pressa controlada, encontrou repouso num lugar inesperado. José de Arimateia, um homem de posses e membro do Sinédrio, ofereceu o seu próprio túmulo. Um sepulcro novo, escavado na pedra viva, nunca antes usado. As mãos tremiam ao envolver aquele corpo em linho fino misturado com uma quantidade generosa de mirra e aloés, como se os aromas pudessem preservar mais do que a carne, como se pudessem reter a essência da vida que se fora. Mas algo estava a acontecer, para além do que os olhos conseguiam registrar. Enquanto a enorme pedra circular era rolada para selar a entrada, enquanto soldados romanos experientes e indiferentes montavam guarda, e enquanto os discípulos se dispersavam num pânico silencioso, escondendo-se nas sombras da cidade, uma jornada começava num território invisível aos mortais. O mundo físico cumpria os seus rituais de morte e medo, mas o universo espiritual preparava-se para um evento sem precedentes. Pedro, o líder impulsivo, a rocha sobre a qual tudo seria construído, agora encolhia-se em cantos escuros. A sua tripla negação ainda ardia na garganta como uma brasa viva. Ele, que prometera lealdade até a morte, que desembainhara a espada horas antes, quando a morte se aproximou de verdade, correu. Agora, cada sombra na rua parecia uma acusação. Cada voz distante soava como a de um soldado vindo para o capturar. A vergonha era um manto mais pesado que a própria dor da perda. O futuro do movimento parecia ter morrido com o seu líder. Do outro lado da cidade, os líderes religiosos não descansavam tranquilos, apesar da sua aparente vitória. O tremor de terra que abalou Jerusalém, o escurecimento súbito do céu ao meio-dia e, acima de tudo, o véu do templo rasgado de alto a baixo, de cima para baixo, sem intervenção humana. Tudo isso deixava um gosto amargo e inquietante. Eles conseguiram eliminar a ameaça física, silenciar a voz que desafiava a sua autoridade. Mas e se a morte não fosse suficiente para encerrar a história? E se as suas palavras sobre o terceiro dia fossem mais do que uma simples bravata? A ansiedade transformou-se em ação. Procuraram Pôncio Pilatos com urgência. Não pediam desculpas pela insistência, pediam controlo absoluto. Senhor, disseram eles, lembramo-nos que aquele impostor, enquanto ainda vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. E ordena, pois, que o sepulcro seja vigiado até ao terceiro dia, para que não venham os seus discípulos, o roubem e digam ao povo que ele ressuscitou dos mortos. E este último engano seria pior que o primeiro. O governador romano, já irritado com toda a situação, mas cauteloso para evitar mais tumultos, cedeu. Tendes uma guarda, respondeu ele. Ide e guardai-o como bem entenderdes. A operação era clara. Transformar aquele túmulo num cofre do Estado. Com a guarda romana e o selo imperial sobre a pedra, a segurança era máxima. Ninguém entra, ninguém remove nada, ninguém inventa narrativas que possam desestabilizar a frágil ordem de Jerusalém. Para eles, a história terminava ali, selada na rocha, guardada por Roma. Enquanto isso, as mulheres, incluindo Maria Madalena e a outra Maria, observavam tudo de longe. Elas gravaram cada detalhe na memória. O caminho para o jardim, a localização exata do sepulcro, a forma como o corpo foi depositado. A dor delas era prática, enraizada na tradição. A morte exige cuidados, e esses cuidados tinham sido interrompidos pela chegada iminente do sábado. Elas sabiam que os rituais de sepultamento estavam incompletos. A sua intenção era clara. Assim que a lei permitisse, voltariam com mais especiarias e perfumes para ungir o corpo devidamente. O sábado chegou como uma lei inquestionável e silenciosa. Ao pôr do sol de sexta-feira, Jerusalém fechou as suas portas, acendeu as suas lâmpadas e repetiu as orações milenares. O descanso era obrigatório, as ruas ficaram vazias. Mas aquele sábado carregava algo diferente no ar. Uma tensão que não se dissolvia com o anoitecer. Uma expectativa sem nome. Um silêncio que parecia gritar. Era o Sábado Santo,
um dia suspenso entre a tragédia e o desconhecido. Porque enquanto o mundo visível descansava, cumprindo tradições, lamentando perdas e contando as horas para o fim do repouso forçado, o mundo invisível entrava em convulsão. A fronteira entre os vivos e os mortos, entre o tempo e a eternidade, acabara de receber um visitante, que não se encaixava em nenhum registro anterior. Um rei que descia ao domínio da morte, não como prisioneiro, mas como conquistador. E o que parecia silêncio para os homens era, na verdade, o prelúdio de uma invasão cósmica. O universo prendia a respiração, aguardando o amanhecer do terceiro dia. Existe um lugar que a humanidade conhece apenas como destino final. Um território onde todos os caminhos levam para dentro, mas nenhum leva para fora. Ali, a morte sempre reinou sem contestação, uma soberana absoluta cujo poder nunca foi questionado, até aquele sábado. Quando o corpo de Jesus foi selado no túmulo, sua presença consciente atravessou fronteiras que separam o tangível do eterno. Ele não entrou como uma sombra confusa ou um espírito diminuído, perdido e assustado. Ele entrou inteiro, determinado, carregando nas mãos furadas uma autoridade que aquele lugar nunca havia enfrentado. O reino dos mortos, conhecido como Sheol, funciona por acusação. É um sistema judicial perverso. Cada alma que chega traz consigo uma dívida, a culpa herdada da rebelião original, lá no jardim, somada às escolhas pessoais de cada vida. E essa dívida se transforma em correntes invisíveis, mantendo todos sob o domínio implacável da morte. Ninguém escapa, a regra é clara. Uma vez dentro, para sempre dentro. Mas quando Jesus atravessou aquela fronteira, o sistema entrou em pane. A morte tentou aplicar o protocolo padrão. Encontrar a culpa, estabelecer a prisão, confirmar o domínio. Só que a busca retornou vazia. Não havia culpa para usar como algema. Não havia uma única falha, uma única mancha, um único ponto de apoio para a acusação se firmar. Era santidade pura entrando em território de condenação. E isso é como jogar luz direta em uma caverna profunda e escura. Não é apenas um contraste visual, é uma incompatibilidade de essência. O ambiente inteiro reagiu como um organismo rejeitando um invasor que não pertence àquele lugar. A escuridão simplesmente não conseguia compreender nem conter a luz. Então veio o decreto. Não foi um grito de guerra desesperado, foi um anúncio legal, frio e preciso. Jesus proclamou vitória não como uma esperança futura ou um desejo, mas como um fato consumado. O sangue derramado na cruz não era apenas um símbolo de sofrimento, era o pagamento válido, o recibo que a justiça divina reconhecia. E aquele anúncio, aquela palavra de autoridade, começou a rachar as fundações do império das trevas. As paredes que pareciam eternas começaram a tremer. Naquele lugar existiam dois lados, separados por um abismo intransponível. Era o mesmo Sheol, mas com experiências radicalmente diferentes. De um lado, no que era chamado de seio de Abraão, estavam aqueles que haviam morrido confiando na promessa de redenção. Patriarcas, profetas, pessoas comuns que creram sem ver o cumprimento total da promessa. Eles viviam em um consolo limitado, esperando por algo que ainda não havia sido completado. Eles aguardavam o libertador. Do outro lado do abismo estavam os que escolheram a rebelião consciente, que rejeitaram toda a luz que lhes foi oferecida durante a vida. Esses experimentavam o peso esmagador de suas próprias escolhas, sem alívio e sem saída. A presença de Jesus não era para eles uma boa notícia, era a confirmação de tudo o que haviam rejeitado. Agora, imagine os encontros que aconteceram no lado dos justos. Imagine Adão, o primeiro homem que trouxe a morte para dentro da criação, levantando os olhos e vendo as marcas dos pregos nas mãos e nos pés do seu Criador. Ele encontra face a face o último Adão, aquele que veio para desfazer o estrago que ele começou. Que conversa deve ter sido essa? Imagine Abraão, que caminhou pela fé, procurando uma cidade cujo arquiteto e construtor era Deus. Agora ele finalmente reconhece o próprio arquiteto em pé, bem na sua frente. A promessa estava ali, em carne e osso, vitoriosa sobre a morte. Pense em Moisés, o grande legislador, que liderou o êxodo do Egito,
tirando o povo da escravidão. Agora ele compreende que aquele era o verdadeiro libertador, que o seu êxodo era apenas uma sombra do resgate cósmico que estava acontecendo naquele exato momento. E Davi, o rei poeta que escreveu salmos de angústia e esperança, declarando que Deus não abandonaria sua alma no Sheol. Ele percebe que todos os seus poemas, todas as suas canções, apontavam para aquele momento, para aquela pessoa. A poesia se tornou realidade. Cada um deles, e tantos outros, finalmente viram o cumprimento de tudo aquilo em que acreditaram. A longa espera havia terminado. E então, o ato final daquela invasão. A morte segurava as chaves do seu próprio reino, como um emblema de poder absoluto. Essas chaves representavam controle total. Quem entra, quem fica, e quem nunca mais vê a luz. Elas eram o símbolo da sua autoridade incontestável. Jesus não negociou. Ele não pediu permissão, não fez um acordo político nos bastidores. Ele simplesmente tomou as chaves, porque tinha o direito legal para isso. O pagamento estava completo, a dívida estava paga, a justiça estava satisfeita. A autoridade mudava de mãos naquele exato instante. O antigo dono do presídio foi despojado de seu poder. O desespero que tomou conta das forças demoníacas não era apenas medo. Era a compreensão súbita e aterrorizante de que haviam sido enganadas. Elas pensavam que matar o Messias na cruz seria a vitória definitiva, o cheque-mate no plano de Deus. Mas descobriram tarde demais que a cruz era uma armadilha, e elas mesmas haviam caído dentro. O predador se tornou a presa. Elas orquestraram a morte do Filho de Deus, sem perceber que essa morte era exatamente o que daria a ele a autoridade para invadir o território delas e tomar o poder. A estratégia delas se voltou contra elas mesmas de forma espetacular e definitiva. Enquanto tudo isso acontecia, lá na superfície, guardas romanos bocejavam durante o turno da madrugada, convencidos de que vigiavam apenas um cadáver sem importância. Enquanto os discípulos dormiam mal, atormentados por memórias de sua própria covardia e pelo remorso de terem abandonado seu mestre. Enquanto a cidade de Jerusalém respirava o último suspiro daquele sábado tenso, aliviada por ter se livrado do problema. Lá embaixo, nas profundezas invisíveis da realidade, uma prisão milenar começava a ser esvaziada. E o que parecia o fim, o que parecia a maior derrota da história, se revelava apenas como o começo da maior vitória de todos os tempos. Portas que ficaram trancadas por milênios começaram a ceder. Não foi por força bruta, mas pela autoridade legítima daquele que sempre foi o dono. Imagine só, o carcereiro, a própria morte, havia perdido as chaves e o verdadeiro rei assumiu o controle total. Naquele momento, um êxodo invisível começou. Uma multidão imensa começou a se mover. Mas não era uma fuga desesperada. Era uma marcha organizada, uma procissão triunfal, liderada por aquele que conhecia perfeitamente o caminho de saída. Gerações que esperaram em um consolo limitado, agora caminhavam para a liberdade plena. Pense nisso. Abraão, Moisés, Davi, os profetas, e junto com eles, incontáveis almas anônimas que confiaram na promessa, mesmo sem nunca terem visto o seu cumprimento. Todos eles, marchando juntos para fora da sala de espera, entrando diretamente na presença de Deus. Houve uma mudança na geografia espiritual. O paraíso, que até então existia como um setor protegido dentro do reino dos mortos, conhecido como o seio de Abraão, foi transferido. Aquela sala de espera subterrânea deixou de existir. Em seu lugar, surgiu a comunhão direta e imediata com Cristo. E essa mudança não foi apenas simbólica, foi uma realocação real do destino eterno das almas justas. Enquanto tudo isso acontecia nas profundezas, na superfície, o domingo amanhecia. Algumas mulheres corajosas caminhavam em direção ao túmulo, carregando perfumes e lágrimas. Elas esperavam encontrar um corpo para cuidar, para honrar. A preocupação prática que repetiam entre si era: quem vai rolar a pedra para nós? Mas então, a terra tremeu de novo. A pedra gigante, selada com a autoridade do Império Romano, moveu-se sozinha, como se não pesasse nada. Guardas treinados, homens de guerra, caíram como mortos, paralisados por um terror que espada nenhuma poderia combater.
O túmulo estava aberto, mas não havia sido violado. As faixas de linho que envolviam o corpo permaneciam lá, dobradas com um cuidado impressionante. Essa era a evidência clara. Não foi um roubo apressado, mas uma saída triunfal. O corpo não estava mais sob o domínio da morte. A vida o reclamou de volta, não como uma reanimação temporária, mas como uma transformação permanente e gloriosa. Logo depois, as aparições começaram. Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, em sua dor. Depois, aos discípulos, que estavam escondidos, trancados atrás de portas por medo. Ele não atravessava paredes como um fantasma. Ele simplesmente não estava mais limitado pelas mesmas regras físicas que nós. Ele comeu com eles, conversou, e até mesmo deixou que tocassem suas feridas. As marcas da cruz permaneciam, como um recibo eterno do preço que foi pago. Mas a morte não tinha mais nenhuma reivindicação sobre ele. Essa vitória não ficou presa no passado. Ela define o nosso presente e garante o nosso futuro. Para todo aquele que pertence a Cristo, morrer não é mais cair em um buraco negro de incerteza e medo. É ser escoltado pelo próprio vencedor, aquele que já atravessou esse território e tomou as chaves para si. A morte ainda existe, sim. Ela ainda dói, ainda nos separa temporariamente daqueles que amamos. Mas ela foi rebaixada. Deixou de ser a soberana do terror para se tornar uma serva. Ela não comanda mais o nosso destino final, apenas executa a transição para a eternidade. Então, a pergunta que fica não é filosófica, é profundamente pessoal. A quem você pertence? Porque todos nós, um dia, atravessaremos essa fronteira. E o que determina o nosso destino não é o quão bons tentamos ser, nem a nossa religiosidade externa. É a nossa lealdade ao Rei que venceu a morte. Arrependimento genuíno não é apenas sentir muito pelos erros. É trocar de governo. É parar de tentar administrar a própria vida e se render ao único que tem autoridade soberana sobre a vida e a morte. Hoje essa rendição acontece através de uma escolha clara. Reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador. Não apenas como um personagem histórico, mas como o dono legítimo da sua vida, da sua alma, do seu futuro. Se você quer fazer essa escolha agora mesmo, de onde você está, eu te convido a escrever aqui nos comentários: Jesus, eu me rendo a Ti como meu único Senhor e Salvador. Isso não é uma fórmula mágica. É uma declaração pública de que você está mudando de reino. A cruz pagou a sua dívida. O túmulo vazio provou a vitória dele. As chaves estão nas mãos certas, e quando a sua hora chegar, você não vai atravessar sozinho. O vencedor estará lá, esperando do outro lado, com as chaves na mão e o seu nome na lista dos resgatados. A morte ainda trabalha, mas ela não reina mais. E essa diferença, meu amigo, minha amiga, muda absolutamente tudo. Se essa mensagem tocou o seu coração, comente Amém. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa verdade hoje. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos que fortalecem a sua fé. Obrigado por assistir.